Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos agora conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. As vendas de carros elétricos no Brasil não param de aumentar. Só nos primeiros 7 meses do ano, o número superou o total do ano passado. Mas quem adquire um destes veículos geralmente tem problemas na hora de precisar de um mecânico, por exemplo. O Brasil ainda tem poucas oficinas especializadas. São muitas vantagens. Economia, menos poluição, modernidade, tudo isso tem atraído cada vez mais compradores. O carro elétrico parece perfeito, até dar o primeiro problema. E desde então, esse mercado tem crescido muito. E os proprietários enfrentam uma crise de manutenção. Por falta de conhecimento, muita gente tem receio de comprar um carro elétrico. Mas a alta tecnologia desses automóveis também podem trazer vantagens. O Matheus, que é engenheiro elétrico e sócio da Hybrid Cars, explica que em vários aspectos, o funcionamento desses veículos é melhor do que os modelos a combustão. A tecnologia dos carros elétricos ou híbridos, elas não são mais difíceis de mexer. Um 100% elétrico, na verdade, ela é muito mais simples do que um carro híbrido ou a combustão. Só que requer certos conhecimentos, certos equipamentos e está especializado aí para receber esses tipos de veículo. E esse é um deles. Ele chama Cybertruck, mas ele é muito raro. Só existem 7 no Brasil. Mas se engana quem acha que qualquer um pode se arriscar a mexer em um carro desse. É necessário muito estudo para entender o funcionamento de um modelo elétrico. Em muitos casos, esse conhecimento vem de fora do Brasil. No Brasil, hoje, a nível nacional, a gente tem muita falta de conhecimento técnico. As tecnologias como a Cybertruck, que ainda estão vindo de forma importadas e independentes para o Brasil. Muitas marcas ainda estão se consolidando no Brasil, o caso da BYD, que hoje está chegando aí, pretende até ter uma fábrica para produzir a nível nacional. Então, a gente tem essa dificuldade de treinamentos hoje no Brasil, na parte técnica, na parte prática. Tem muita teoria, mas teoria com faltas de informações concretas. Então, por isso, buscamos aprendizados fora do Brasil, que já é outra realidade, está mais à frente aqui do que nível nacional. Outro problema é o valor das peças. Elas são mais caras e mais difíceis de encontrar do que os carros a combustão. Uma bateria pode custar quase metade do valor do carro, mas o mecânico afirma que, apesar de mais cara, a peça dura muito mais. Lembrando que esse carro não é abastecido em postos de combustíveis. A recarga é feita na tomada, assim como os celulares. Aqui é um carregador do carro, né, da Tesla. Então a gente liga ele na tomada, é bem facinho. Não tem risco de pegar fogo, não tem risco de explosão. O próprio carro, ele é tão inteligente que se ele vê se tem alguma sobrecarga, algum curto, ele descarrega, ele desliga automaticamente. Então a gente abre o carregador, coloca e ele já está carregando. E todo esse cuidado vale a pena. Segundo o mecânico, a economia não é só financeira. O benefício é para todo o planeta. Um carro elétrico, ele é o futuro, porém ele já é agora. Ele é sustentabilidade, ele é a autonomia, a economia, zero poluições. O caminho é longo para esses novos modelos que cada vez mais ganham espaço nas ruas do país. E os carros elétricos prometem continuar acelerando. Mas se der algum problema, é só procurar o mecânico certo. E o comércio de bicicletas elétricas também está em alta. O veículo se popularizou entre as pessoas que buscam mais agilidade e economia. Porém, algumas considerações devem ser feitas, principalmente com relação às leis de trânsito. Ir para o trabalho ficou bem mais fácil para este operador de máquinas desde que adquiriu há 1 ano a bicicleta elétrica. A vantagem é que é boa, né? Não economiza, não precisa gastar gasolina, né? Para trabalhar, econômica, que manda é atenção e muito boa. Então valeu a pena? Valeu a pena. Não me arrependi não, muito boa. A legislação sobre estes veículos estabelece regras para a circulação. As leis de trânsito devem ser seguidas em vias urbanas e também rodovias, independente de qual seja o veículo utilizado. Porém, as bicicletas elétricas não precisam, por exemplo, de emplacamento, carteira nacional de habilitação ou licenciamento para circularem, conforme explica a diretora da Agência de Transportes e Trânsito de Dourados. A gente verifica esse aumento, né, de forma impressionante, até mais pessoas idosas, né, pessoas mais velhas que acabam optando por esse transporte
por ser de fácil acesso, né, o custo dele também é menor. O que tem de um planejamento mais estratégico específico é a ampliação da rede cicloviária. A gente tem algumas vias que têm ciclovias, mas elas não se conectam ainda. Então, essa conexão e a ampliação da rede cicloviária, ela vai trazer mais segurança, né, para essa galera aí que está de patinete ou de bicicleta elétrica, para que eles possam se locomover com maior segurança. A compra dela, hoje, ainda é algo que a gente não consegue controlar, porque ela entra até, inclusive, às vezes, como brinquedo, dependendo da marca, dependendo da fabricação. Então, a bike elétrica ela não tem essa limitação de ter habilitação, de ter essa documentação para poder estar conduzindo. Há 2 anos, no período pós-pandemia, houve um aumento considerável na aquisição dos veículos ciclomotores. Nesta loja aqui, por exemplo, nos últimos meses, as vendas aumentaram pelo menos 25%. E os modelos são os mais variados, para 2 e até 3 pessoas. Com bagageiro ou não, as bicicletas elétricas foram repaginadas. E a procura pelo veículo não tem idade, desde jovens até adultos, para trabalho ou também passeio. Os modelos de bicicleta elétrica se caracterizam por ter menos de 1000 watts de potência e possuir um auxílio do pedal assistido, né? Que é que você auxilia através do pedal, né? Modelos acima de 1000 watts são considerados ciclomotores, no caso, né? Uma moto elétrica. Que daí ela já alcança quilometragem mais alta, acima dos 32 km por hora, pode chegar a 90 km por hora, que já necessita da habilitação ACC. E esses modelos, a vantagem dele é que eles são muito econômico, né? Ele não utiliza nenhum tipo de combustão, não é poluente, um modelo super acessível, que você vai gastar em média por mês de 10 a 15 reais de energia. Isso se você utilizar ela para carregamento todos os dias, né? Então, um modelo super econômico, reduz manutenção, licenciamento, IPVA, não precisa de CNH também, que é um custo a mais, né? Então, ele acaba sendo bem vantajoso para você utilizar dentro da cidade, no dia a dia. Hoje você já encontra modelos para uma pessoa, para 2 e até para 3 pessoas também, para uma criança, por exemplo. Hoje tem diversos tipos de modelos. Temos modelos mais carenados, modelos mais simples, baixos, né? Temos os patinetes elétricos também e os modelos triciclos elétricos também se enquadram nessa categoria de bicicleta elétrica. Sobretudo, é importante salientar que os equipamentos de segurança devem ser utilizados tanto pelo piloto quanto garupa. A questão principal que é importante a gente pontuar e até alertar as pessoas é da necessidade de respeitar as regras. Então, o trânsito, as regras e as leis de trânsito são para todos. Ciclista, motociclista, pedestre. Como a gente já é especializado em bicicleta elétrica, a gente já sempre sugere, né, o cliente, quando vai optar por uma bicicleta elétrica, utilizar o item de segurança, capacete, sinalização de corretamente, se o veículo que a pessoa adquiriu não tem seta, também fazer essa instalação da seta, porque é super importante. Apesar de não ser obrigatório, né, esses modelos ainda continuam sendo essenciais, né, para garantir a saúde de quem está utilizando a bicicleta elétrica. E os fabricantes de motocicletas estão descobrindo que devem caprichar mais em um mercado que cresce sem parar. É o das mulheres. Nos últimos 20 anos, o número de mulheres que pilotam pelas ruas de todo o país praticamente dobrou. Muitas por trabalho, outras por prazer. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, um levantamento feito no mês de setembro mostrou que o número de mulheres donas de motos praticamente dobrou nos últimos 20 anos. Hoje o país há registrados 34,2 milhões de motos, nas quais 28,4% têm mulheres como suas proprietárias. Ainda que representem menos de 1/3 da frota, o número é 78,5% maior que o registrado nos anos 2000, onde o público feminino era de apenas 15,9% dos proprietários de veículos em 2 rodas. O número de habilitações também cresceu. As mulheres passaram de 6,4 milhões de habilitadas na categoria A ou AB para 9,8 milhões entre 2014 e 2024. Os dados de 2024 vão de janeiro a agosto. E a arquitetura sustentável tem ganhado destaque ao redor do mundo. No deserto do Novo México, as casas são feitas de material reciclável e não têm ar-condicionado. Vamos ver. Cada casa é uma obra de arte única. No solo quente e árido do deserto, uma inovação silenciosa está em andamento. Esse é o futuro das habitações sustentáveis. Casas construídas com materiais reciclados.
No deserto do Novo México é possível encontrar casas construídas de pneus, garrafas de vidro e latas. Elas são projetadas para serem autossuficientes para produzir a própria energia, coletar a água da chuva e cultivar alimentos. Algumas dessas residências lembram palácios e outras até mesmo parecem com templos antigos. Elas foram criadas há quase 40 anos na cidade de Taos e são casas ecológicas conhecidas como airships. O movimento das airships começou mesmo em Taos nos anos de 1970 pelo arquiteto Michael Reynolds. Segundo ele, o seu objetivo era apenas praticar motocross, por diversão, quando se mudou para a cidade em 1969, mas teve um momento de inspiração. O arquiteto construiu sua primeira casa de latas de cerveja em 1971. Demorou um tempo até que a ideia de Reynolds alcançasse um público. Agora, a técnica atrai turistas do mundo todo para a cidade de Taos. Com um design inteligente que aproveita a ventilação natural e o isolamento eficaz, esses lares representam uma nova maneira de viver em harmonia com o meio ambiente. A temperatura interna permanece perto de 21 graus durante todo o ano e a maioria delas consome apenas energia solar. A busca por essas casas vem crescendo. Os valores variam de cerca de 2,8 milhões a 5,1 milhões. E elas também estão disponíveis para pernoite por mais de R$1.000. E veja a seguir, CEAGESP realiza a 12ª temporada do Festival de Pescados e Frutos do Mar. E ainda, passeio de barco no Zoológico de São Paulo permite visitantes ver animais de perto. Tudo isso você confere na volta do intervalo. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Nós estamos de volta. A exposição Trajetos mostra fotos retratadas durante viagem de um historiador por países como Espanha e Portugal. Além de algumas cidades brasileiras, ele está aberto em Dourados, na Casa de Cultura da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, até o dia 30 de outubro. Uma viagem no tempo pelas ruas de países da Europa como a Espanha e Portugal. As fotos foram tiradas por este historiador durante intercâmbio feito entre fevereiro e agosto de 2023, através do programa de Bolsa de Mobilidade, oferecido pela Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Jacques, que na época ainda era estudante da graduação, passou 6 meses aprendendo História na Universidade de Porto, cidade costeira que fica no noroeste de Portugal. As imagens foram retratadas com esta câmera analógica de origem soviética, herdada do pai. Isso tudo se deu o projeto do começo ao fim, todas as fotos têm financiamento público, não é? No começo, em 2023, fui a Porto, em Portugal, estudar História da Arte na Universidade do Porto e levei a câmera no intuito recreativo. Não sabia que iria se transformar num projeto, a câmera do meu pai. Não é? Esta câmera Zenit soviética, uma câmera da década de 80, de filme analógico, 35mm, levei como um experimento, como uma intenção de pesquisa. Não é? Chegando lá, eu, ao longo de 6 meses, dentre as matérias e tudo mais, eu fiz 4 rolos de filmes preto e branco, que são os que estão aqui. Entre os retratos tirados durante a viagem e também em estados brasileiros como São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além de Pedro Juan Cabalheiro, cidade paraguaia gêmea da sul-mato-grossense Ponta Porã, mais de 80 fazem parte da exposição Trajetos, que acontece na Casa de Cultura da UEMS. Eu não tinha muito uma intenção, eu só queria fotografar para transformar isso em algo maior depois, que pudesse ser a minha pesquisa. E não só que pudesse ser a minha pesquisa, mas também que pudesse se transformar numa devolutiva desse investimento público, não é? Eu, como estudante de História, contemplado com essa bolsa,
queria de alguma forma prestar contas e retribuir esse investimento feito. Além disso, o historiador se preocupou inclusive em retratar o pai e a mãe, como forma de eternizar todo o sentimento de gratidão. Para Jacques, a família é a base de todo o aprendizado. O valor familiar é algo que eu quero cultivar, não é? Se eu não tivesse esse suporte, esse incentivo da minha família, seja psicológico, moral e até mesmo financeiro, eu não conseguiria realizar esses projetos, não é? Então, a família é um valor que eu gostaria de retribuir e enaltecer de alguma medida, não é? Eles, sobretudo, foram grandes incentivadores de todos os meus estudos e de todas as minhas aventuras, não é? Seja meu pai me emprestando a câmera, seja depois eles também participando do projeto, não é? Esse projeto nos uniu de uma maneira muito interessante, não é? Meu pai, minha mãe, meus tios começaram a trazer câmeras analógicas para mim, não é? Para consertar, para ver se funciona. Então o projeto uniu a família de uma maneira muito interessante, não é? Colocou eles nessa energia também. E eu quis de alguma forma trazer esse valor familiar para a exposição. E as imagens ficam expostas até o próximo dia 30 de outubro. Eu deixo meu convite a todos vocês, amigos e amigas de Dourados e também da região sul do Mato Grosso do Sul, todo o estado, todo o Brasil, é muito bem-vindo aqui na Casa de Cultura da UEMS. A 12ª temporada do Festival de Pescados e Frutos do Mar está acontecendo no CEAGESP em São Paulo. O evento termina em dezembro e já está na 7ª semana. E eu estive no CEAGESP para conferir algumas delícias servidas por lá. A 12ª temporada do Festival de Pescados e Frutos do Mar acontece aqui no Espaço Gastronômico do CEAGESP, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. E olha só quantas delícias nós temos por aqui. O horário de funcionamento é de quarta a domingo. Às quartas, quintas e sextas-feiras, o horário é das 18 às 23h30, servindo somente o jantar. Aos sábados, funciona a partir das 12 horas até as 23h30, servindo almoço e jantar. E aos domingos, abre das 12 horas até as 17 horas, servindo somente o almoço. Viu só a grande variedade gastronômica que temos aqui no festival? E você sabe quais são as principais atrações e novidades aqui nessa 12ª temporada do Festival de Pescados e Frutos do Mar? Vamos juntos descobrir! As atrações são várias, né? Porque a gente sempre está aproveitando toda a sazonalidade dos nossos ingredientes mais frescos, desde os peixes, frutos do mar, como até mesmo os nossos próprios ingredientes que acompanham. Então a criatividade não tem limite. A gente tem desde uma paeja, que é um dos nossos principais, que a gente não pode tirar esse prato aqui, que nossos clientes amam, mas também trazemos muitas opções, tá? Desde como um bobó de camarão, trazemos caldeirada de frutos do mar, moqueca baiana, arroz de coco, arroz cremoso com camarão. A gente tem uma variedade muito grande. E tirando que a nossa mesa de frios, de peixes e frutos do mar, na parte fria, a gente completa completamente o nosso cardápio com pratos frios. Só que todos os nossos pratos frios também têm peixes e frutos do mar. E a variedade é enorme. São mais de 50 itens que fazem parte da variação do cardápio, que é mudado toda semana com muita criatividade. Nesta semana a gente já está pensando no cardápio da próxima semana, já se organizando, criando estratégias, procurando os ingredientes mais frescos, os frutos do mar, que a gente pode ter uma sazonalidade também. Às vezes a gente tem frutos do mar que tem disponível, na próxima semana já não tem. Então a gente tem que fazer toda essa busca com antecipação para que a gente possa ter no nosso cardápio uma atração e um prato que realmente faça jus ao nome do Festival de Pescados e Frutos do Mar. Então essa criação é realmente um pouco mais estratégica. É um trabalho de uma semana de antecipação para a gente chegar no resultado que temos toda semana. E outra dica para o fim de semana é ir ao Zoológico de São Paulo. Agora o público pode ver de perto algumas espécies de animais através de um passeio de barco.
e a nossa equipe de reportagem esteve lá para conferir de perto a atração. Estou aqui na frente do portão do Zoológico de São Paulo, onde o passeio geralmente é feito a pé pelo parque ou de carro no safari. Mas agora trago para vocês uma novidade que é o passeio de barco. Pedro Camoda já está lá e vai trazer um pouquinho dessa novidade pra gente. Vamos lá conferir? Uma embarcação que te aproxima da fauna em plena capital paulista. De dentro desse barco é possível ter uma visão completamente nova de algumas espécies de animais presentes no lago. Agora eu estou aqui no barco da nova atração do Zoológico de São Paulo, o Aqua Safari. Nela, os visitantes podem navegar pelas águas do Lago São Francisco e avistar diversas espécies de animais. Atrás de mim, temos a Ilha dos Primatas, com 5 espécies de macacos diferentes, algumas ameaçadas de extinção. Volto agora com o Felipe para ele nos trazer mais informações de como é o cuidado desses animais, de como é o tratamento desses animais. Vamos lá! É isso mesmo, Pedro. E dentro dessas 5 espécies, existem espécies com risco de extinção também. Estamos aqui com a Thaís, ela é bióloga aqui do zoológico. Ela vai falar um pouquinho aqui pra gente de como que faz os cuidados com essas espécies e como funciona a reprodução. Muito bem, então, dentre essas espécies que a gente tem aqui, o zoo como um todo, né, são mais de 2.000 animais sob os nossos cuidados, e aí tem uma equipe especializada de técnicos relacionados ao comportamento, ao manejo, à nutrição, à veterinária, ou seja, eles têm cuidados 24 horas, 7 dias na semana, todos os dias do ano aqui, e a rotina é específica para cada espécie, né? Então a gente precisa entender o que é o natural para aquela espécie, o comportamento esperado, para a gente planejar a rotina dela. Então, no caso de um primata, ele passa boa parte do dia dele se alimentando, forrageando, que a gente fala. Então, por isso que eles recebem mais de uma alimentação ao dia, no caso dessas espécies que vocês avistam no passeio do barco. E uma delas está ameaçada de extinção, né? É uma das emblemáticas, que é o macaco-aranha de testa branca. Esse aqui que está com a gente, né? Esse aqui está com a gente tem o Joca e a Júlia aqui na nossa ilha, né? Então, por ser uma espécie ameaçada, existe um programa nacional, oficial, que vários zoológicos participam, né? O Zoo São Paulo participa e esse casal já reproduziu. Hoje o filhote foi para outro zoológico formar um novo grupo familiar para ajudar nessa população, né? E além dessa atração, o parque conta com diversos outros pontos para visita. E quem explica melhor para nós sobre esse funcionamento do zoológico é o diretor Rafael Silveira. O zoológico funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17, e sábados e domingos e feriados, das 9 às 18. Nós temos ainda um programa bem interessante, que é um produto bem interessante, que é o Noite Animal, que acontecem aos sábados, né, com agenda prévia, onde a gente consegue observar também os animais que têm comportamento noturno, a exemplo dos felinos. São 824 mil metros quadrados de extensão, com mais de 2.000 animais separados em 300 espécies diferentes para conhecer. Alguns até artistas. A Pinguim Phoebe, que é um dos mais procurados pelo público do zoológico, foi estrela do filme Meu Amigo Pinguim. Além deles, também podemos ver girafas, elefantes, cervos e até araras azuis. Todos eles com tratamento de ponta oferecido pelos funcionários do zoológico. Em ranking mundial, o Zoológico de São Paulo está entre os 10 melhores, graças à grande diversidade presente no parque. É isso mesmo, Felipe. Terminou aqui o nosso passeio pelo Zoológico de São Paulo. Conta pra mim o que você mais gostou. Bom, desse passeio aqui o que eu mais gostei de fato foi de ver a diversidade de aves que encontramos durante o passeio no lago. E mais uma coisa, viu? Recomendo pra todo mundo.
realmente maravilhoso. Para você que quer visitar aqui o zoológico, ele funciona todos os dias das 9 às 17 horas. Para mais informações, acesse o site ingressos.zoológico.com.br. Nos vemos na próxima aventura. Muito legal, não é mesmo? E antes de encerrar, vamos visitar a ilha de Koh Samui, lá na Tailândia. Kaohagi Samui é a segunda maior ilha da Tailândia, sendo localizada no Golfo Tailandês. A ilha é popular pelos seus resorts e praias deslumbrantes. Os visitantes que passam por lá podem aproveitar da calmaria das praias com resorts na costa ou se aventurarem em meio à floresta mais densa no centro da ilha. Spas de luxo ainda rodeiam toda a extensão do lugar. Para quem pensa em viajar com o intuito de descansar, esse é o lugar certo. E agora vamos ver um pouco de um desses grandes resorts de Koh Samui. Vamos agora sair dos nossos estúdios IT e viajar para a ilha de Koh Samui, lá na Tailândia, onde conheceremos um desses resorts tão luxuosos. E olha só, aqui já podemos ter uma noção do que o luxo significa por lá. Simplesmente uma piscina maravilhosa com vista de cima para o resto da ilha. E para quem pensa em fazer uma visita, já pode ter uma noção do que vai achar por lá, já que Koh Samui é uma das ilhas mais visitadas da Tailândia e um ponto turístico referência quando se trata de paisagens naturais e elegância sofisticada. E com essas belas imagens eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.